Olá professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui de Blumenau, Santa Catarina, sou da Igreja Assembleia de Deus. E nessa videoaula a gente está começando mais um trimestre, começando mais uma nova revista com novos conteúdos, novos temas, onde a gente vai estar aprendendo com os nossos adolescentes, ensinando eles, compartilhando da Palavra de Deus e mostrando como a Palavra de Deus se relaciona com muitos outros temas. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, da CPAD, que tem como tema esse trimestre Vivendo em Sociedade. Nessa videoaula a gente vai estar tratando da lição número 1, que tem como tema o que é uma sociedade. Novamente, a gente está começando um novo trimestre com novos conteúdos, novos temas, novas dinâmicas, novas propostas, e a gente acabou de sair de um trimestre. A gente falou sobre os adolescentes da Bíblia, onde a gente teve a oportunidade de ler vários textos, conhecer várias histórias, conhecer vários personagens da Bíblia e estudar mais a respeito deles, se aprofundar no conhecimento da palavra, poder ler e interpretar melhor aqueles textos. Foi um trimestre onde seus adolescentes mergulharam no texto bíblico. Não somente você foi lá e contou historinhas para eles, mas você deu oportunidade para eles aprenderem a lidar melhor com o texto bíblico, aprenderem a melhor aplicar nas suas vidas, extrair verdades, extrair conhecimentos. E nesse trimestre, a gente vai estar tendo uma pegada um pouco mais aplicada, nesse e no próximo até. O próximo é sobre a Bíblia, um livro atual, vai ter sobre vários temas também. Ao longo do trimestre, a gente vai estar estudando alguns temas bem legais. O que é uma sociedade? Família, nosso primeiro grupo social, bullying, padrões sociais, pureza, redes sociais, política, missão social, trabalho, meio ambiente. Vários e vários temas onde você, professor, você, professora, vai poder estar aplicando melhor algumas verdades bíblicas, alguns temas do nosso mundo secular também. Porque a Bíblia não é um livro isolado que fala por si mesmo, só com o povo cristão, não. A Bíblia fala com toda a sociedade, com todo o povo, e ela tem muito a ensinar sobre vários temas. O texto bíblico dessa lição é João, capítulo 17, versículos 15 ao 19. E o destaque dessa lição é: não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Romanos, capítulo 12, versículo 2, parte A. Os objetivos dessa lição são: primeiro, compreender o que é uma sociedade. Segundo, saber que os valores de Deus são eternos e imutáveis para todas as sociedades. E terceiro, conscientizar de que Jesus deseja que façamos a diferença em nossa sociedade. Como comentei, esse trimestre agora e o próximo vão ser um pouco mais aplicados, um pouco mais contextualizados com a nossa cultura atual, com o nosso mundo atual, com os nossos dias. Se no último trimestre a gente aprendeu a ler melhor a Bíblia, estudar melhor a Bíblia, conhecer melhor a Bíblia, agora nesses próximos 2 trimestres a gente vai começar a aplicar todas essas habilidades, esses conhecimentos que a gente aprendeu nos últimos trimestres, começar a aplicar à nossa vida cotidiana, à nossa vida secular também, por que não? E a lição, ela começa ali com a sessão Quebrando a Rotina, que tem sempre uma sugestão de dinâmica. Ali tem uma sugestão que você faça uma conversa com seus adolescentes e pergunte o que vocês esperam desse trimestre. Peço que eles deem uma olhada nas lições, que eles leiam os títulos, leiam os temas, leiam as propostas de cada lição. E passe para você, professor. O que eles esperam desse trimestre? O que eles acham que eles vão aprender? O que eles acham que eles vão tratar? Será que esse trimestre inteiro vai ser somente com uma ênfase, com várias ênfases? Por que na escola bíblica a gente vai aprender sobre o bullying? Será que é simplesmente uma lição moral que a gente vai dar para os nossos adolescentes? Não faça bullying porque isso é feio. Não, a gente quer aprender melhor, a gente quer conhecer melhor a palavra de Deus e o que ela diz sobre vários temas que desafiam o nosso mundo atual. Se você for olhar os temas da nossa revista, todos eles falam com várias coisas que são desafios muito grandes que a nossa sociedade atual tem hoje. E a palavra de Deus tem coisas a falar a respeito de todos eles. Que a gente possa se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus e conhecer ela melhor e aplicar ela melhor no nosso dia a dia. Minha dica para se você fizer essa dinâmica, compartilhe com outros professores. Seus adolescentes provavelmente vão estar dando dicas do que eles querem conhecer, do que eles querem entender, o que eles pensam, o que eles não pensam. Se você considerar útil, passe isso com outros professores que dividem essa classe com você.
talvez vocês tenham um grupo com 1 ou 2 professores. Aqui na Escola Bíblica, nos vídeos, nós somos em 4 professores, inclusive vamos ter alguns novos agora nesse trimestre, surpresa para vocês. 2 pessoas que são apaixonadas pelo Ministério com Adolescentes, que eu sei que vão estar começando agora nesse trimestre. E compartilhe com eles, compartilhe o que seus alunos esperam. Isso vai ajudar eles a preparar suas aulas melhor, entender melhor a sua classe, entender melhor os desafios que seus alunos enfrentam. Mas eu também queria dar uma outra sugestão. Converse com os seus adolescentes sobre diferentes tipos de sociedade. Que diferenças existem entre as sociedades? Será que só existe um tipo de sociedade? Será que existem vários tipos de sociedade? Quais as diferenças entre elas? Eu aqui coloquei umas que você pode falar. A sociedade brasileira. E aqui no Brasil nós temos muitos tipos diferentes de grupos, de pessoas, se você uma família no Nordeste, um grupo no Nordeste é muito diferente aqui do Sul. Claro que existe muito mais que nos une, até somos todos brasileiros, mas ainda assim existem grandes diferenças. Imagine então se a gente for começar a transpor as nossas fronteiras. Como é que vivem as famílias na Argentina, nos Estados Unidos, na Alemanha, França, na China, no Japão, na África? Esses últimos que eu comentei são sociedades muito diferentes das nossas, que têm contextos diferentes, costumes, hábitos, que se diferenciam muito dos nossos. Quais as diferenças entre elas? Será que são somente costumes, hábitos, valores, leis, vestimentas, comidas, a forma de transporte, a forma como se lida com o mundo? Será que a igreja em todos os lugares é igual? Será que a igreja na África é igual à igreja no Brasil? Será que a igreja no Japão é igual à igreja nos Estados Unidos? Será que a igreja na Alemanha é igual à igreja na França? Ou será que cada sociedade, cada grupo tem as formas também de contextualizar, de expressar a sua adoração a Deus enquanto grupo social daquele país, daquela localidade, daquela região? Você não precisa ir muito longe. Aqui em Blumenau, as igrejas têm uma característica, até por ter uma colonização alemã. Se você for para o litoral, vai ter uma região de colonização mais portuguesa, vai ser igrejas bastante diferentes aqui das nossas. Se você for para o Rio de Janeiro, tem um outro contexto, uma outra visão, já vai ter muita diferença. Quanto mais se a gente olhar para coisas de fora. Como a Bíblia se aplica a cada uma das sociedades? Será que ela muda? Será que eles têm uma Bíblia diferente, uma Bíblia igual? Ora, se todos nós temos uma Bíblia igual, por que cada sociedade, cada grupo, cada igreja em cada país vai ter muitas atitudes diferentes, liturgias diferentes, visões diferentes a respeito de alguns temas? Será que, como eu comentei, será que o culto da África é igual ao nosso aqui no Brasil? A Bíblia, a palavra de Deus, é a mesma. Então por que ela talvez seja um tanto diferente? A cultura daquele povo é diferente, a visão que eles têm no mundo é diferente. E aqui vamos chegando no primeiro tópico da lição. O que é uma sociedade? A lição traz a definição ali do dicionário Hallwys. É o ambiente humano em que o indivíduo se encontra incorporado. O que é uma sociedade? Começa a sua lição perguntando isso para os seus alunos. Mas o seu aluno provavelmente já vai direto dizer, está aqui na lição. É o ambiente do mundo humano em que o indivíduo se encontra incorporado. Mas o que isso significa? Talvez essa definição talvez fale pouco conosco, talvez ela soe um pouco seca, um pouco fria, um pouco... coisa de bula de remédio, né? Peça para o seu adolescente para explicar com as palavras deles o que é uma sociedade, o que é um grupo social, o que é uma nação, um grupo, um povo. Seus adolescentes vão dar várias dicas, talvez umas se aproximam mais daquilo que realmente é, talvez outras não. Mas é muito importante que eles tenham sempre isso em mente. Sociedade é o grupo social onde nós vivemos. Isso soe ainda um pouco distante, mas é muito mais fácil a gente identificar a sociedade quando a gente olha os grupos à nossa volta, ou a população à nossa volta. A gente consegue identificar muito melhor. E eu queria dar algumas dicas a respeito, não só desse tópico, mas aqui um pouco mais de toda a lição. A gente vai estudar com os nossos adolescentes como a Bíblia enxerga temas que normalmente são estudados na área secular. Seus alunos vão ter aulas de sociologia, filosofia, geografia, tudo quanto é coisa no ensino médio, principalmente. Aqui a gente ainda está lidando com 13 a 14 anos, isso é bem provável que eles vão ter mais para frente ainda. Mas a gente já vai começar desde já a estudar com eles alguns temas que eles vão ser abordados, vão ser instigados a pensar naquelas aulas. Muitos, talvez até já hoje, onde eles estão,
muitas escolas sofrem com bullying, a gente vai tratar isso aqui nas nossas revistas. Seus adolescentes estão sendo confrontados com perguntas a respeito de bullying, de família, de outras coisas nas escolas deles. E será que eles estão preparados para dar a visão cristã sobre o tema? Será que você, professor, eu, professor, estamos preparados para explicar como é que a Bíblia enxerga a visão sobre a sociedade e o meio ambiente? O que a Bíblia fala sobre o ambiente? Você, professor, sabe? Muitas vezes a gente acaba sendo um pouco omisso e a gente, às vezes, teorias anticristãs, teorias que são contra aquilo que a fé cristã ensina, elas ganham muito espaço por omissão nossa, porque a gente não pensa em alguns desses temas. O mundo está se fazendo muitas perguntas, e às vezes a nossa reação é evitar essas perguntas, quando na verdade a gente devia dar a resposta cristã, a resposta da Bíblia para essas perguntas. Então eu queria dar um alerta aqui para você, professor. Para entender como as coisas se relacionam, precisamos entender a visão secular sobre esses temas. Professor, você vai dar aula sobre padrões sociais de beleza. Você precisa entender o que o mundo secular está falando a respeito disso. Você vai dar aula sobre meio ambiente, você precisa entender o que o mundo está falando sobre meio ambiente. Você não vai conseguir dar aulas esse trimestre se você for ficar completamente alheio àquilo que acontece à sua volta. Então você não pode ter medo de aprender, de estudar, ler revistas, livros, artigos, notícias. Você, professor, tem o hábito de acompanhar notícias? Ou talvez só o que está no jornal, talvez você lê só o que está no jornal falado na TV, ou talvez algum vídeo do YouTube, mas crie esse hábito de ler artigos, de ler notícias escritas, porque normalmente vai ter uma análise um pouco mais profunda, você vai gastar um pouco mais de tempo, talvez seja difícil no começo, mas com o tempo você vai criando uma certa fluência naquilo, onde você vai conseguir entender melhor aqueles temas, entender melhor quais as propostas que eles dão. Talvez você vai discordar de tudo que está escrito ali, mas você entendeu o que aquilo dizia para discordar daquilo. O que muitas vezes acontece entre nós cristãos é que a gente discorda daquilo que a gente não entende. Pergunte para algum cristão, você acredita na teoria da evolução? Muito provavelmente ele vai dizer que não. Agora peça para ele explicar o que a evolução ensina. A gente não sabe. A gente não sabe, irmão. É pouca gente que vai saber, algum aluno formado em biologia, algum jovem mais CDF que aprendeu isso no ensino médio. Eu fui estudar aquilo mais recente, não sou especialista também, tenho meus motivos para discordar, mas eu procurei entender aquilo, o que aquilo dizia, para daí eu poder dizer, eu não concordo. Mas muitas vezes a gente simplesmente chega, aí eles vêm com a ideia, a gente nem entendeu o que essa ideia diz, o que ela significa, e a gente diz, não é assim. E a gente não sabe lidar, a gente não sabe responder. Às vezes a gente discorda de algumas respostas que são dadas, mas a gente não pode ignorar que existem perguntas que precisam ser respondidas. Então não tenha medo de aprender, não tenha medo de estudar, ler revistas, ler artigos, notícias, procure atrás, conhecimento, irmão. Muita coisa vai ser de graça. Se você quiser, na primeira lição já tem uma indicação de livro aqui na revista, Reflexões da Globalização sobre a Igreja. Eu tenho um outro livro muito legal que eu queria indicar para vocês. Eu até queria ter trazido ele junto, acabei não colocando junto com o meu material quando eu arrumei minhas coisas. Mas eu vou botar o link no vídeo do YouTube. Se chama Como Devo Viver Nesse Mundo, do R.C. Sproul. É um livrinho pequeno, um livrinho de bolso, desse tamanho aqui, uns 80 páginas. Dá para ler em 1 hora, 2. Um livro muito bom, que vai explicar sobre muitas dessas coisas, sobre ética cristã, e vai dar uma base com que a gente pode começar a trabalhar alguns desses temas. E vamos aqui pegando o gancho no primeiro tópico. O que é uma sociedade? A sociedade é um ambiente humano em que o indivíduo se encontra incorporado. Por que nós vivemos em sociedade? Nós cristãos sabemos que a gente vive em sociedade porque Deus nos criou para viver com outras pessoas, com outros grupos, com outras famílias, com outras localidades também. O ser humano ele foi criado sozinho e Deus viu que não era bom. Então ele criou uma companheira. Normalmente a gente enxerga ali, como cristãos, somente 2 coisas. Que Deus criou a família, 2 que ele criou o casamento. Mas existe muito mais para a gente aprender naquele texto. Deus não somente ele cria a família e o casamento, ele cria a sociedade em si. Ao criar a primeira família, ele cria a sociedade, ele mostra que o ser humano não pode viver sozinho. E as consequências daquilo é que
Deus manda crescer e multiplicar-vos. Por quê? Eles deviam ser cada vez mais populosos, porque o ser humano ele tem necessidade de viver com grupos diferentes. Não só com a sua esposa, com seus filhos, com o seu marido, com seu pai, mãe, tio, tia, mas também com outras pessoas. E eu queria conversar um pouquinho com vocês. Como nossas igrejas podem ajudar na integração das pessoas? Como nossas igrejas podem ajudar pessoas a se integrarem na sociedade? Como seu adolescente, ele é crente, ele serve a Deus. Será que ele tem que se isolar do mundo? Ou será que ele tem que, como cristão, como servo de Deus, fazendo a vontade de Deus, se integrar naquilo e começar a transformar aquilo de dentro? A Bíblia não nos chama para o isolamento. Como é que nossas igrejas podem ajudar na integração das pessoas? Nossa família biológica é importante, Deus criou a nossa família. Mas Deus nos deu uma nova família, a igreja, que é no mínimo tão importante quanto. Jesus fala que talvez algumas pessoas teriam que deixar pai, mãe, filhos, esposa, marido, em prol do reino de Deus. Talvez elas não deixariam essas pessoas, mas elas seriam abandonadas para essas pessoas por causa do reino de Deus. Será que o destino dessas pessoas que perderam as suas famílias por causa da vontade do reino de Deus, de servirem a Deus, de serem servos fiéis de Cristo, será que o destino dessas pessoas é ficarem sozinhas? Não! Que isso nos dá uma boa notícia. Mas todo aquele que perder pai, mãe, filho, cônjuge, não deixará de receber ainda nessa vida 2 vezes mais pais, mães, filhos. De que Deus estava falando, de Jesus estava falando quando ele fala isso? Ele está falando da igreja. Será que uma pessoa que teve que abandonar uma vida que desagradava a Deus, uma vida que era contra a vontade de Deus e agora está tentando construir tudo de novo, talvez ela não tenha mais família por causa disso. A família é biológica, mas ela sempre deve e vai ter a igreja. Deus prometeu isso para ela. E como nossas igrejas têm ajudado a integrar pessoas? Como a nossa igreja pode ser uma família para aqueles que não têm uma? Seja uma pessoa que perdeu em prol do reino, seja uma pessoa que nunca teve família, que viveu sozinho, ou que por algum motivo, não sei, talvez você mora lá em São Paulo, e veio alguém de outra região do país que deixou toda a família lá para poder vir trabalhar em São Paulo. Talvez essa pessoa está sozinha, ela não tem nada para fazer com ninguém em nenhum dia da semana. Porque ela não tem amigos, porque ela não tem família, porque ela não tem nada lá. Como é que a igreja, ela não só pode, mas deve entregar, ser uma família para essa pessoa? Essa pessoa talvez não tenha marido, esposa, onde ela está hoje, porque teve que deixar em outra região. Mas ela ainda precisa de companhia, ela ainda precisa de grupos onde ela possa pertencer. E a igreja deve ser isto. E aí a gente vai vindo para o nosso segundo tópico. O mundo, mudanças sociais. Eu botei ali. O mundo muda. Nós devemos mudar? Assim como as famílias, as sociedades não são imutáveis. Elas sofrem mudanças, elas sofrem alterações. Seja por questões econômicas, seja por questões sociais, seja por questões da natureza. Ora, como a natureza tem mudado nos nossos tempos, aqui eu vivo na região onde a gente convive sempre com enchentes, mas eu sei que anos atrás não era tão comum e a cada ano tem se tornado um pouco mais comum isso e a gente vê a cidade e as pessoas se adaptando a isso, criando hábitos diferentes. Aqui em Blumenau, se sair na televisão que vai dar enchente, você vai ver um monte de gente levantando tudo que tem em casa, a enchente vai vir, a água vai subir, vai descer, a pessoa vai lavar tudo, vai baixar tudo de volta e vai continuar trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Isso é uma mudança, e às vezes vem até a gente de outras regiões e ficam escandalizados, porque não entendem. Nossa, como é que vocês podem conviver isso como se fosse uma coisa tão trivial? Mas não, a sociedade teve que mudar conforme a necessidade que se surgiu. Mas existem, assim como existem mudanças boas, às vezes podem existir mudanças ruins. Por quê? Muitas vezes essas mudanças não acontecem em cima não somente de necessidade ou talvez de uma evolução. E aqui eu uso não evolução numa palavra do sentido da teoria da evolução, mas de alguma coisa que está indo para frente, que está caminhando, que está melhorando. Não por melhorias que estão acontecendo no mundo, mas por estarmos nos afastando da palavra de Deus, para nos estarmos querendo mudar a palavra de Deus em prol de grupos, em prol de pessoas, em prol de muitas coisas diferentes. Talvez em prol de nós mesmos. E eu queria que você propor uma conversa para você ter com seus alunos. De que forma as sociedades mudam? O que muda nas sociedades? Eu botei aqui algumas coisas para você conversar. Hábitos, costumes, roupas, regras, leis, governo. Será que o governo que existe hoje é o mesmo governo que existia há 50 anos atrás?
que estava acontecendo no Brasil há 50 anos atrás? Será que você sabe? Será que as leis eram as mesmas? Será que as coisas que as pessoas conversavam eram as mesmas coisas? Será que as roupas que as pessoas vestiam eram as mesmas roupas? A palavra de Deus muda? Converse com seus adolescentes, a palavra de Deus muda? A igreja muda? Será que a igreja tem que mudar? Será que a igreja tem que ser sempre igual? Será que... o que Deus quer da gente? O mundo tá mudando lá fora. E a gente? O que a gente vai fazer com isso? Vai simplesmente ficar alheio? A gente vai simplesmente se fechar dentro de nós? Ou a gente não? Vamos abraçar isso? O mundo vai mudar e vamos mudar junto mesmo? O que Deus espera de nós? Muitas vezes, as mudanças, ao longo dos tempos, elas vão exigir da gente somente uma mudança de contextualização. Às vezes, a verdade que há 1000 anos atrás é a verdade, segundo a palavra de Deus hoje também era verdade 1000 anos atrás. Só talvez a contextualização era diferente. Por exemplo, você conhece os textos bíblicos que falam a respeito do véu. Hoje nós sabemos que Paulo falava que as mulheres que naquela igreja, as mulheres tinham que usar o véu, mas que aquilo era um contexto daquela época, uma situação daquela época, toda uma circunstância que ocorreu naquele tempo, onde Paulo ele chega àquela conclusão e daqueles ensinos, aquela ordenança para aquela igreja, mas que hoje nós não fazemos mais. Ou pelo menos aqui na nossa igreja Assembleia de Deus, eu tenho certeza que no Brasil a Assembleia de Deus não segue essa prática. Por quê? Será que a palavra de Deus mudou? Não, a palavra de Deus ela não mudou, mas o contexto em que nós vivemos mudou. Nós não vivemos naquele mesmo contexto que nós vivemos na época, então nós não fazemos isso. Talvez, se nós vivêssemos num contexto parecido ou similar com aquela época, talvez a gente devesse voltar ou continuar usando. Não vou me alongar muito nisso, mas sim, existe uma ou outra situação onde você talvez teria que seguir aquele ensinamento bíblico, até porque a palavra de Deus não muda. A gente não segue esse ensinamento bíblico porque o contexto é diferente. Se o contexto voltar a acontecer, talvez a gente deve realmente voltar a seguir ele. Mas não é o caso agora, não é a situação. Mas às vezes o que muda não é a palavra de Deus. A igreja muda porque ela se contextualiza, ela responde às questões à sua volta. As perguntas que o mundo fazia para a igreja 50 anos atrás não são as mesmas que o mundo faz, as mesmas perguntas que o mundo faz hoje. Como eu não era mais novo, não era essa revista aqui que era dos adolescentes. Era outra revista, lembro muito bem. Ela era pequenininha assim e que tratava de temas diferentes que falaram com a minha geração. Talvez você é mais velho do que eu tenho 23 anos. Talvez você é mais velho que eu, tenho 30, 40, e você conviveu com outras coisas completamente diferentes. Será que a palavra de Deus mudou? Não, mas nós vivemos em contextos, em situações diferentes, e a igreja se adapta a isso. E qual a importância de ter um padrão firme? Qual a importância de ter como padrão a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é imutável, Deus é imutável. Existem coisas que a gente vai ter que se adaptar, se encaixar, adaptar nosso discurso, não a verdade, não o conteúdo, mas a forma que a gente fala, a forma que a gente explica, a forma como a gente ensina. Mas a palavra de Deus precisa ser um padrão firme. Nossa sociedade tem se desviado, tem se atrapalhado, tem dado muito tropeço, muito bate-canela, porque não tem mais padrões fixos, firmes, estáveis. Cristo não é mais a rocha do nosso povo brasileiro, infelizmente. Você pode dizer ainda que muitos são conservadores, e eu acredito que são. Você pode dizer que muitos acreditam em Deus, e eu realmente acredito, mas não vivem de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos voltar a evangelizar, a pregar, a mostrar para as pessoas que a palavra de Deus é imutável. Talvez o mundo inteiro está dizendo para elas que não tem problema, que está tudo bem, que sim, faça o que você quiser, seja feliz. Mas a palavra de Deus não fala isso e ela não muda. E aqui, as mudanças elas são até certo ponto inevitáveis, mas a igreja deve mudar para melhor, sempre. A gente deve sempre confrontar nossos padrões com a palavra de Deus. É mudar eles, se a palavra de Deus assim disser. Que hábitos da nossa sociedade e talvez até da nossa igreja, talvez devem ser mudados pela palavra. Aqui na nossa região, eu vou dar um exemplo. Eu sou de Blumenau, uma região de colonização predominantemente alemã, e os alemães têm uma fama de serem meio frios, meio impessoais, não... Você aqui, eu aqui, não encosta... É difícil, às vezes, tu chegar na igreja e tu chegar pra pessoa e dar aquele abraço caloroso, com o povo de Deus, dizer pra pessoa que você ama ela em Cristo.
é um hábito, é uma cultura da nossa região que às vezes vem para dentro da nossa igreja, mas não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que nós devemos tratar nossos irmãos e irmãs em Cristo como família. Eles são nossos irmãos e irmãs em Cristo, irmão e irmã. Da mesma forma que o seu irmão e sua irmã biológica, se você tiver, são seus irmãos e suas irmãs. Se você trata bem seu irmão e sua irmã biológica, e eu espero que você trate eles muito bem, quanto mais você deve tratar melhor os seus irmãos em Cristo, porque eles são um povo de Deus. Mas aqui existe uma certa dificuldade, um certo distanciamento entre as pessoas, onde pela pregação, graças a Deus, isso tem mudado, mas ainda pode mudar. E existem outras coisas. Converse com seus adolescentes. O que talvez na sua igreja, na sua comunidade, na sua região, na sua localidade, precisa ser mudado pela palavra de Deus. O que talvez vocês estão fazendo, que talvez, não que seja pecado, mas se a gente fosse seguir a Bíblia ao pé da letra, talvez ela diriam para a gente fazer um pouquinho diferente. Nós não fazemos por mal, nós não fazemos por mau caráter ou qualquer outra coisa que seja, mas a gente sempre deve estar indo para frente, a gente sempre deve estar melhorando e sendo mudados pela palavra. Enquanto o mundo ele tem sido mudado por filosofias, tem sido mudado por teorias, tem sido mudado por mudanças de tudo quanto é tipo, nós devemos ser a todo tempo mudados pela palavra de Deus. E eu queria citar aqui na videoaula um trecho da citação do livro que eles falam. Para a igreja atuar adequadamente no mundo contemporâneo corresponde a exercer uma atuação equilibrada frente às suas mudanças, não se fechando totalmente a elas como uma ostra dentro de si mesma, nem aceitando inconsequentemente suas implicações como uma esponja que a tudo absorve. Ou seja, a gente não deve ser uma ostra presos dentro de nós mesmos, que não fala com o mundo à nossa volta, que não sabe explicar as nossas ideias, que não sabe defender a nossa verdade. E a gente também não deve simplesmente chegar e abraçar tudo que o mundo nos oferece. Nós temos que ser diferentes, fazer a diferença. Aprender com as coisas que nós devemos aprender. E também, principalmente, ensinar aquilo que Deus nos diz através da sua palavra. Terceiro tópico, Jesus e a sociedade do seu tempo. Aqui a gente vai começar a aplicar um pouco melhor. Como Jesus viveu com a sociedade do seu tempo? Jesus ele não era um eremita. O que significava? O que significa? Quem eram os eremitas? São aquelas pessoas que se isolavam. Se você for, já está dando aula um tempinho mais, você vai lembrar do ano passado, quando a gente estudou História da Igreja. Eu, na minha videoaula sobre a Igreja Antiga, eu falei sobre os santos do pilar. Eram pessoas que literalmente viviam em cima de pedras, pilares, e ficavam lá em cima, a metros de altura, onde eles se isolavam no mundo. Algumas pessoas iam lá, levavam água, comida, ou alguma outra coisa que eles precisassem, e eles ficavam lá, porque eles acreditavam que eles deveriam ser assim, fazer isso para serem santos. Mas Jesus não era assim. Jesus viveu no meio do povo. Jesus ele conviveu com as pessoas. Jesus ele moldou a sua sociedade. Por isso, como cristãos, a gente não deve se isolar. Existem comunidades cristãs hoje que se isolam? Sim, existem. Você talvez já deve ter visto algum filme americano, algum filme que existem filmes cristãos a respeito que às vezes acabam usando esses contextos. Os Amish, os menonitas, alguns grupos menonitas. Existem muitos menonitas que não fazem isso, mas existem grupos que sim, que se isolam e vivem em fazendas, em grupos isolados e não se envolvem com questões além das fronteiras do povoado deles. Mas como Cristo a gente não deve se isolar. Jesus mudou a sociedade de seu tempo, Jesus transformou a sociedade de seu tempo. A gente deve seguir seu exemplo. A gente não deve se fechar em nós mesmos, a gente deve fazer a diferença no mundo. E de que forma que ele fazia isso? Ele convivia com as pessoas, ele discordava profundamente delas quando necessário, mas em todo o tempo ele era amoroso, em todo o tempo ele demonstrava o amor do Pai para a vida delas. Cristo não rejeitou ninguém, mas também não concordou com o modo de pensar da sociedade. Jesus não concordava com o pecado, mas sempre agiu de forma amorosa, mesmo quando repreendia. Jesus, quando ele repreendia alguém, ele fazia isso às vezes de forma bem contundente, mas nunca com raiva e com desprezo. Mesmo quando ele repreendia, ele fazia aquilo em amor, porque ele queria que as pessoas mudassem, ele queria que as pessoas se transformassem. Mesmo lidando com fariseus e com mestres da lei, ele desejava profundamente que aquelas pessoas mudassem a sua forma de vida. Não aconteceu, mas era o desejo do coração de Jesus. Jesus defendeu a verdade e resgatou o perdido. Às vezes a gente esquece
que a nossa missão aqui nesse mundo é dupla. Jesus nos chamou para defender a verdade e resgatar o perdido. Muitas vezes a gente quer escolher ou um ou outro. A gente acredita que a Bíblia é imutável, então a gente vai defender a verdade a qualquer custo. Ou a gente acredita que Deus nos chamou para salvar o mundo, então a gente vai resgatar o perdido a qualquer custo. Mas Deus nos chama, Jesus nos chama a fazer os dois. Não um ou outro, mas os dois ao mesmo tempo, da mesma forma que Jesus fez. Talvez a gente tenha que repensar um pouco a forma como a gente defende algumas ideias, a forma como a gente tem explicado algumas das nossas posições. Não mudar a nossa posição, de forma alguma. Se a nossa posição estiver biblicamente embasada, nós não devemos mudar a nossa posição. Mas a forma como a gente apresenta aquilo talvez possa ser repensada, porque talvez a gente está defendendo uma forma de verdade, está defendendo a verdade de uma forma que a gente está afastando o perdido. Não está aproximando ele, não está trazendo ele para Deus. A gente está afastando as pessoas. Mas Jesus ele não fazia isso. Jesus ele conseguiu ao mesmo tempo defender a verdade e aproximar as pessoas. Ninguém era mais verdadeiro do que Jesus. Jesus era a própria verdade. E ninguém nunca foi e nunca será tão amoroso quanto nosso mestre foi. E a gente deve seguir o exemplo dele todos os dias, em todos os lugares, em todas as situações. E antes do quarto tópico, a lição propõe que você converse com o adolescente. Jesus veio para quê? Qual foi a missão de Jesus nesse mundo? Será que Jesus veio para salvar as pessoas da pobreza? Será que Jesus veio para derrotar os romanos? Será que ele veio para dar comida para as pessoas, para curar, para fazer milagres? Converse com os seus adolescentes. Para que Jesus veio? Qual era o objetivo dele? Você é um professor excelente, você é um professor experiente, e eu tenho certeza que algum aluno logo vai dizer: Jesus veio para nos salvar. Jesus não veio simplesmente para curar as pessoas, ele não era Jesus não era um curandeiro, Jesus não era um distribuidor de comida, um supermercado, ele não era um soldado para derrotar os romanos, ele não era um magnata para tirar as pessoas da pobreza. Jesus foi Deus, homem que veio para salvar a humanidade. Jesus veio para resgatar a humanidade pecadora. E aqui a gente entra no quarto tópico. Jesus enviou discípulos a uma sociedade carente. E eu marquei ali do lado. Jesus ainda hoje nos envia. A gente deve procurar mudar a realidade à nossa volta. Mas a gente não pode esquecer que Jesus não nos chamou para tornar o mundo um lugar melhor. Jesus nos chama para pregar o evangelho e anunciar a salvação. Melhorar o mundo à nossa volta é um meio e principalmente uma consequência. Você pode chegar e fazer uma ação social com seus adolescentes, você deve procurar distribuir comida com seus adolescentes, fazer alguma ação social para pessoas necessitadas, talvez juntar brinquedos, distribuir num orfanato, fazer uma visita num asilo. Você pode e você deve fazer essas coisas, mas isso não é o seu objetivo final. O seu objetivo final é trazer salvação, anunciar que Jesus cura, liberta, que Jesus salva dos nossos pecados, que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia. E principalmente, a mudança do mundo à nossa volta deve ser consequência da nossa mensagem. Consequência de uma igreja avivada, despertada pelo Espírito Santo, em pleno crescimento. Olha, se a sua igreja nos últimos anos dobrou de tamanho, e a sua sociedade à sua volta não mudou nem um pouco por causa disso, talvez tenha algum problema com você ou com a gente. Se a minha igreja cresceu muito nesses últimos anos e a minha cidade não tiver mudado com isso, mesmo que seja um pouco, a sociedade à nossa volta ainda permanece exatamente igual, as pessoas vivem igual, fazem as mesmas coisas, pensam do mesmo jeito, talvez o problema seja com a gente. O reino de Deus, eu já falei numa das últimas aulas que eu dei, ele é como um fermento. Você coloca um pouquinho e ele se espalha. É isso que Jesus nos chama. Jesus nos envia ainda hoje para transformar o mundo à nossa volta. Como seus adolescentes podem ajudar a mudar suas comunidades? E eu quero que você converse isso com seus adolescentes. Como eles podem ajudar a mudar a comunidade à sua volta, o local à sua volta, as famílias à sua volta, mas não como uma forma de, Jesus nos chama para mudar isso. Não, Jesus nos chama para trazer o reino de Deus, para trazer salvação. E como salvos nós fazemos isso? Nós queremos mudar o nosso contexto. E aqui a gente vai terminando a lição. Fomos transformados por Jesus. Isso tem que fazer diferença em nossas vidas e em nossa sociedade. Irmão, irmã, professor, professora, você foi salvo. Você é morada do Espírito Santo. Seu adolescente precisa ser salvo e eu creio que já é salvo e é morada do Espírito Santo. Isso tem que fazer diferença na nossa vida. Isso tem que fazer diferença na nossa sociedade.
Aqui a gente aprendeu um pouco mais sobre o que é essa cidade, para que serve, de onde vem, para onde vai. E a gente tem que ajudar a transformar isso. A gente não pode simplesmente ficar alheio, passivo, frente a tudo que se passa nos nossos dias. Que nesse trimestre você possa estar estudando, aprendendo com seus adolescentes sobre todos os temas que vão ser falados aqui. E principalmente, ajudando a transformar cada uma das realidades, algumas tristes, que não deveriam acontecer, que a gente vai estar estudando aqui. Existem coisas aqui que Deus queira que acabe logo, que a gente possa estudar algum outro tema, porque são coisas horríveis que não deveriam acontecer com algumas pessoas. Que nós, como igreja, como povo de Deus, possamos transformar nossa cidade, nossos estados e nosso país. Aqui a gente vai encerrando mais uma aula. Que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe você e sua família. Se você tiver interesse, ainda tem essa aula agora, ela já foi gravada uma vez pela professora Silvana, lá ela dá outras dicas que você pode estar estudando, você pode estar vendo. Então já tem uma gravação, aqui nós estamos gravando novamente, ampliando um pouco a conversa, indo um pouco além do que foi do que já foi falado na primeira vez, até porque ela já falou aquilo aquela vez, agora a gente pode ir um pouquinho a mais, para a gente possa aprofundar, tem a oportunidade de estar aprendendo mais. Que Deus abençoe você e seus alunos, que vocês possam fazer a diferença na sociedade atual, como povo de Deus, como morada do Espírito Santo. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, tanto do YouTube quanto do site da Escola Bíblica. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se você tiver interesse, se inscreva no canal aqui da nossa igreja, The Blue. Assim você vai ter acesso a notificações de mais vídeos, de outras classes, de outras revistas aqui dos adolescentes e também as pregações aqui do nosso Templo Sede, que eu tenho certeza que serão extremamente enriquecedoras para a sua vida. Que Deus abençoe você e sua aula e até uma próxima lição.